Marcos capítulo 15, 16 a 21. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, cuspiram-lhe, e posto de joelho, o adoravam. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes. E o levaram para fora, a fim de que o crucificassem. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Soberano Deus, eterno e bendito Pai, Deus de infinita glória, grande poder e majestade, permita-nos, ó Deus, uma vez mais na noite deste dia, introduzirmos, Senhor, nos teus atos santos, para em rogos e súplicas a ti apresentarmos, ó Pai, esta igreja, este povo, Jesus. Nós estamos em um culto de ceia, um memorial para lembrarmos que um dia o Senhor verteu a sua última gota de sangue ali na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. O Senhor pegou uma cruz tão pesada, aquela cruz não era tua, o Senhor morreu em meu lugar, o malfeitor era eu, o pecador era eu, mas mesmo assim, sem nenhum pecado, o Senhor desceu a via dolorosa, e ali, Senhor da glória, pagou um alto preço. A promissória do pecado foi rasgada, e hoje temos direito de sermos chamados filhos de Deus. Ó querido Espírito Santo, pela tua misericórdia, grande amor e graça, mais uma vez lhe peço, usa-me, a mim teu servo, pastor Eurípides, como vaso, instrumento de bênção nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Tomai assento, queridos, ficai à vontade, na liberdade do Espírito Santo de Deus. Daqui a pouquinho nós já vamos estar ceando, vamos estar passando para o pastor bem-vindo fazer a celebração da ceia. Os irmãos se lembram que eu estou pregando essa mensagem nas ceias desde que eu cheguei aqui. Tivemos um pequeno intervalo aí nos dias que ficamos com Covid, e eu quero ver se eu termino essa mensagem hoje. Começamos assim quando eu cheguei aqui, que é um assunto gostoso, tem muita coisa, e a mesma mensagem que eu tenho pregado nos cultos de ceia aqui, os momentos finais de Jesus Cristo na cruz do Calvário, os momentos finais de Jesus desde o Getsêmani até chegar à sua cruz, aonde ele foi colocado em um madeiro e verteu a sua última gota de sangue. A última parte nós estivemos falando sobre o julgamento de Jesus, e como foi esse julgamento de noite, e todas as coisas que ali ocorreram, e que aconteceram jamais em um julgamento entre os judeus poderia acontecer. Tampouco tal julgamento da morte de uma pessoa poderia se dar em um tão espaço tão curto de tempo, nem na lei romana, nem na lei dos judeus. Não havia espaço na lei que pudesse favorecer algo de tão sobremaneira covarde, tal como foi feito ali com Jesus de Nazaré. Mas eu provei para vocês que eles, pensando que estava crucificando a Jesus, eles estavam na verdade cumprindo as escrituras bíblicas, porque necessário era que Jesus passasse por tudo isso
para que nós tivéssemos hoje o direito de sermos chamados filhos de Deus. Falamos dos 4 tipos de julgamento que aconteceu aqui. Essa foi a nossa última fala, o primeiro julgamento, Jesus sendo julgado ali pelo próprio Sinédrio. Mateus no capítulo de número 14. E o verso de número 58, vocês lembram que as pessoas, as testemunhas, foram arroladas naquele tribunal do Sinédrio, e eram testemunhas falsas, e por serem testemunhas falsas, elas se contradiziam, ou seja, não tinha validade. Não se confirmava nenhuma, nem 2, nem 3, e para ser condenado tinha que ter 3 afirmações iguais. Nós vemos o segundo julgamento de Jesus agora perante Pilatos, no capítulo de número 15, o verso 1 ao 6. Pilatos viu todas essas aparentes contradições. Ele é alertado inclusive em sonho, mas covardemente, para agradar o povo, preferiu deixar Jesus sendo contado entre os malfeitores. No terceiro julgamento, agora, Jesus é enviado para Herodes. E nós vamos observar que lá no capítulo de número 23 de Lucas, e o versículo de número 1 ao 6, e tinha uma expectativa grande, porque Herodes, sabendo da fama de Jesus que já tinha chegado até ele, o texto é bem claro de afirmar que este homem Herodes estava curioso para conhecer o tal Jesus, o Nazareno, que havia alvoroçado aquela região com uma mensagem diferente, a mensagem do amor. E mesmo este homem, vendo que não havia culpa nenhuma em Jesus, resolve então mais uma vez remetê-lo para Pôncio Pilatos, mais uma vez deixando, mesmo sabendo que era inocente, ser contado entre os malfeitores. Retornando agora a Pôncio Pilatos, no capítulo de número 27 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveram Mateus, agora no versículo 27, nós vamos ver um dos momentos mais tristes da história da humanidade, aonde no versículo de número 22, Pôncio Pilatos, observando e tentando agradar a multidão, ele coloca agora e diz: olha, nós temos aí Barrabás. E esse Barrabás, de fato, é um homem que cometeu muitos erros. E a população que estava ouriçada ali, por condenar a Jesus, porque estava sendo atiçada pelos rabinos. E evidentemente que ninguém ia contra Barrabás. Por quê? Porque Barrabás era filho do chefe dos rabinos. O sufixo bar não está dizendo, Barrabás não é nome, está dizendo de quem ele é filho. Então quando fala bar, o sufixo bar significa filho. Filho de quem? Filho de Rabás, que era o chefe dos rabinos. Quem é que ia contra os chefes dos rabinos? Então nós vamos observar que a multidão incitada pelos rabinos ali, querendo livrar a cara de Barrabás, eles dizem a frase mais triste que o ser humano poderia dizer, no verso 25 do capítulo de número 27 de Mateus. Eles disseram uma triste frase: o sangue dele, quando Pôncio Pilatos diz, eu não vejo nada com que possa ser condenado este homem. E eles disseram, não tem problema, o sangue dele caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Nós sabemos que no ano 70 depois de Cristo, isso se cumpriu literalmente. Um dos dias mais tristes da história da humanidade. Em uma outra pregação nós falamos sobre este dia. Vamos continuar. Jesus então é mandado ser açoitado ali na fortaleza de Antônio. Após ser chicoteado, é colocado em Jesus uma placa. Nessa placa tinha alguns dizeres escritos. Uma cruz é colocada sobre os seus ombros. A cruz pesava cerca de aproximadamente 70 quilos. Era pesada para um longo percurso, mas um homem como Jesus, eu já até falei o tamanho que Jesus era, pelo tanto de mirra e aloés e os arratéis que foram colocados nele, dá para você fazer um cálculo de quanto ele pesava e qual era o tamanho de Jesus. Já falei para vocês aqui a respeito disso. Então Jesus não era pequenininho nem franzininho, como muita gente pensa, mas Jesus estava com as vestes rasgadas, ensanguentada, levou muita pancada, muita chicotada, pedrada, estava cheio de chagas e de pisaduras. Ele começa agora a carregar aquela cruz, e ainda carregando aquela cruz, sendo chicoteado,
em uma via crucis, ele vem descendo. Saindo da fortaleza de Antônia, tem uma pequena ladeira e uma inclinação, e Jesus vem descendo por essa inclinação, nenhuma esquina, nenhuma rua que dava acesso a 12 portões, a um dos 12 portões da cidade, chamado o Portão de Damasco. E Jesus vem caminhando, e com ele vinha uma multidão que cuspiam na cara dele. Dizia: tu não és o rei dos judeus, nós vamos ajoelhar e nós vamos prostrar diante de ti, faz alguma coisa, diz que é que está batendo na tua cara. E Jesus, como ovelha muda, Manicácer não abria a sua boca. E Jesus continuava o seu percurso, naquela que é conhecida hoje como a Via Dolorosa. E por que Via Dolorosa? Porque doloroso foi o caminho que Jesus percorreu até o Monte Caveiro, Gólgota. E Jesus vem caminhando, pastor Jackson. E o interessante é que ele vem caminhando, ele vai encontrar-se com um homem. E o interessante é que ontem, na consagração, o pastor Jackson falava sobre carregar a cruz. E a mensagem hoje é sobre isso. Deus enviará alguém para ajudar a carregar a tua cruz. São os carregadores de cruz. Deus, ele vai enviar pessoas. Se está pesada a tua cruz, ele vai enviar pessoas para ajudar a estabelecer o teu sonho, o teu projeto. Tu não vai morrer. Deus vai lhe entregar uma bênção e uma vitória. E Jesus vinha carregando aquela cruz. E antes de chegar no Portão de Damasco, hoje ali, se você for em Jerusalém, e eu tenho muita vontade de um dia em Jerusalém, não só por causa daquele detalhe lá, irmã, que eu não vou contar para os irmãos. A senhora estava lá hoje no culto, né? Que o pastor falou, que disse que quando vai lá, esse eu não vou dizer não, né? Diz que o pessoal diz, tem um grupo lá de pessoas, se a mulher for bonita, ele diz: rapaz, sua mulher é bonita, você quer quanto por ela? E eu digo: Deus me livre, não vou não, caminha desse jeito não. Tu quer vender a tua? Não, eu quero a minha não, a minha não tem preço, é valiosa demais. Oxe. Mas eu tenho desejo de conhecer. Tinha até uma caravana com meu nome, foi espalhado panfletos, falamos aí na convenção, era uma caravana aí de 100 e poucas pessoas, veio a pandemia, não tivemos como ir, mas é um desejo que eu tenho no coração, porque eu olho as imagens, eu olho as fotos de Jerusalém, parece que eu estou caminhando naquela cidade. E essa Via Crucis, tal como ela está hoje, tem alguns lugares que parece que é um muro, mas não é um muro, porque a cidade foram destruídas várias e várias vezes. Então tem ponto daquela cidade que ela está 8 metros acima daquilo que ela é no seu original. E ali perto, inclusive, aonde está o encontro de Jesus com esse homem, tem uma parede assim um pouco mais alta, porque vai sendo empilhado ali, lá tem uma pedra. E em cima dessa pedra tem a inscrição de um homem. E o nome deste homem está contado em uma das pregações que eu prego sobre o dia que os medrosos apareceram e os corajosos fugiram. O pastor Jacques estava falando de Nicodemo. Nicodemo está entre uma dessas minhas pregações. Esse daqui que eu vou falar agora também está. Ninguém conhecia este homem, ele aparece meio que por um acaso. Mas por que é que ficou tão importante na Via Crucis? E a Via Crucis, a Via Dolorosa, ela é separada por estação. De uma estação a outra tem sempre 50 metros. E 50 metros para frente da última estação tinha uma esquina. E essa esquina dava, quando virava a sua conversão à direita, dava de frente para o Portão de Damasco, que era uma das saídas. E era a saída pela qual Jesus passaria e chegaria ao Gólgota. E quando Jesus vem se aproximando dessa última estação, dos últimos 50 metros, vem vindo um homem do campo. Quem era este homem que vinha do campo? O nome dele é informado. E esse homem, ele vinha fazer o que em Jerusalém? O que ele estava vindo do campo?
Na verdade, ele estava vindo a 1.600 quilômetros de uma longa jornada. Quem era este homem que vinha ao encontro, que nunca tinha ouvido falar de Jesus? A fama de Jesus ainda não tinha chegado até a região onde esse homem morava. E o que ele vinha fazer? Ele vinha obedecer um decreto, um chamado, porque haviam 3 festas memoráveis em Israel, e uma delas era a Páscoa. A outra iria acontecer 50 dias depois, que era a festa do Pentecostes. Então tinha essa primeira festa, que era a festa da Páscoa. E na festa da Páscoa, assim como as outras, os judeus, mas principalmente na Páscoa, tinham que vir de todos os lugares, mais remotos que fossem. Eles tinham que vir adorar a Deus dentro de Jerusalém, porque Jerusalém era o centro da adoração ao Deus Jeová. Então esse homem vem caminhando a 1.600 quilômetros de distância. Para quê? Para adorar a Deus por ocasião da Páscoa. E não só por isso, mas ele vinha participar de um ritual que acontecia, que era o sacrifício de Corbã, o sacrifício do cordeiro. E ele vinha muito entusiasmado e alegre, porque para o judeu era a festa mais memorável, era um dia santificado. Na verdade eram 15 dias de festa, e ele chega exatamente no 14º dia de Abib, que era o dia do sacrifício de Corbã, o sacrifício do cordeiro. O cordeiro era observado antes de ser sacrificado, tinha que ser observado pelo sacerdote durante 7 dias, para ver se tinha um defeito, para ver se tinha alguma mácula, se havia alguma mancha, se houvesse qualquer impureza, qualquer imperfeição na unha ou em qualquer lugar. Esse cordeiro não poderia servir para o holocausto. E Jesus, se você observou, ele se apresentou no mesmo dia. Então quando ele entra na cidade já ali, e que ele é recebido com hosana, Jesus está se apresentando, e os sacerdotes os examinaram e não acharam nele nenhum defeito. E vocês sabem que Jesus vem para cumprir este sacrifício, morrer em sacrifício pela humanidade. Jesus então se apresenta e o povo grita: eis aí o rei dos judeus. E os apóstolos ovacionavam, ficavam alegres. Mal sabiam ele que pouquinhos dias depois, esse mesmo povo que aclamou Jesus é o mesmo povo que diz: o sangue dele caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Quem é esse homem, pastor Eurípides, que vem chegando e que vai encontrar com Jesus? Este homem, pastor Jackson, atravessa os portais de Damasco. No portal de Damasco tem uma coluna, e nessa coluna ele vinha trazendo uma roupa, que era uma veste branca, de linho finíssimo. E ele ia vestir esta roupa de linho finíssimo, branca, para quê? Porque para entrar dentro do templo só podia entrar com uma veste branca, mas branca mesmo como a lã. Então ele vem entrando, e quando ele entra e vira ali a esquina, ele observa, chegando próximo a essa esquina, um homem caminhando com a cruz nas costas. Ele olha e percebe que não pode mais mudar de caminho, porque aquele era o caminho para onde ele chegaria ao templo. Ele observa pelo tempo e via que já estava chegando a hora do sacrifício do cordeiro. Não tinha como dar a volta e ir para um outro lugar, porque aquele era o caminho. Ele resolve então se esgueirar com todo o cuidado, porque se houvesse uma pequena mancha, porque tinha um sacerdote para olhar na fora do templo, ele não poderia entrar no templo para adorar, e tão pouco para se santificar. Então, com muito preocupado, com muito zelo, ele vai se esgueirando, e lá vem vindo um homem, caminhando e caindo, e aonde ele caía, o seu pé arrastava, ficava uma poça de sangue, e aonde as pessoas que atrás vinham zombando, mesmo zombando, aonde as pisaduras de Jesus ficavam, onde alguém pisava, diz o historiador que as pessoas que pisaram nas pisaduras de Jesus foram curadas. Cumprindo também dizendo que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aleluia.
Jesus vem caminhando, tropeçando e caindo, aquela visão, e as pessoas gritando, blasfemando. Ele se assusta porque não esperava aquilo ali acontecer. Aquele homem, o nome dele era Shimon Cirineu, ou Simão Cirineu. De onde ele era, pastor Eurípides? O nome Cirineu não está dizendo que é um sobrenome. Cirineu está dizendo de onde ele era. Simão o Cirineu, da cidade de Cirene. E aonde ficava Cirene, pastor Eurípides? Cirene, irmão Átila, ficava na região que nós conhecemos hoje como Etiópia. Que região é essa, pastor Eurípides? Vou trazer a memória. Região de negros. E naquela época não era diferente dos dias de hoje. Simão Cirineu era um negro. Era o chuás, como eram chamados os negros. Eles eram chuás, negros. Mas se ele estava vindo para a Páscoa, ele era judeu, porque a convocação era para o judeu. O que um negro da Etiópia, idólatra, que tinha vários deuses, que fazia sacrifício de criança, praticante de magia negra, de voodoo, de tudo que não prestava. O que estava fazendo ele vindo dessa distância, a 1.600 quilômetros? Os historiadores dizem que ele gasta nesse percurso na viagem, porque ele vinha a pé, era um peregrino, e vinha no cântico de degraus caminhando. A viagem durou de ida e vinda 4 meses e 5 dias. Uma viagem muito longa. E ele vinha com muito cuidado, porque ele colocava dentro das suas coisas ali, com todo o cuidado, porque a veste não podia amassar. Então ele vinha com cuidado, caminhando devagar, com todo cuidado, os ventos, para não amassar, para não sujar aquela veste. Fato é que ele era judeu, mas como pode um judeu estar vindo de tão longe, de uma região tão distante, idólatra, e sendo judeu, sendo que o evangelho não tinha chegado lá ainda? Como é que era isso? Estranho, né? Parece que a Bíblia entra em contradição, tem hora, mas não tem não. Eu quero convidar vocês a caminhar um pouquinho mais para trás, há 5.000 anos atrás. A região da Etiópia, a região aonde estava essa Cirene no tempo de Jesus, se chamava por o nome de Reino de Sabes. Esse reino de Sabes, você vai observar lá em Jó, no capítulo de número 1, aonde esse reino, você vai observar que Jó ele é provado de todas as formas. E chegou um dado momento que Ló, ele tinha a maior frota de cavalo e de camelos. Quer dizer, ele tinha a maior transportadora do mundo, por isso que era também tão rico. Pensa na maior transportadora que a gente pode ter no Brasil, era dele, era muito rico. Porque o melhor e o maior transporte da época era dos camelos, era dos cavalos. E ele dominava, então a maior frota era dele. Então esse reino de Sabes, dão os filhos de Israel, mata todos esses camelos, e só sobra um daqueles que estavam ali, cuidando daqueles animais. Essa região do reino de Sabes, mais tarde, 2.000 anos na frente, nós vamos observar ela de novo, aparecendo na Bíblia, por um reino chamado o reino de Sabá. De onde veio a rainha de Sabá? A rainha de Sabá, lá na região da Etiópia, no reino próspero, ela como sendo, na época, uma das rainhas mais sábias, resolve ir então ao encontro daquele que ouvira a notícia que era o homem mais sábio do planeta Terra. E ela disse: eu só acredito na hora que eu ver. Rainha de Sabá. Então ela inverte com uma grande comitiva e vem trazendo muitas especiarias, muitas e muitas riquezas. E quando ela chega ali em Israel, quando ela chega no palácio, Salomão, de alguma forma, buliu com o sentimento dele. De alguma forma, Salomão buliu com o sentimento dela. O primeiro lugar que aquela mulher vai é na cozinha. Porque se você quiser conhecer o estabelecimento, não é, você vai num restaurante bom, não é na mesa, se está muito bonito, organizado. Vai na cozinha.
para ver como está organizada aquela cozinha. Jovem, quando você quiser conhecer uma moça para casar, o melhor lugar para você dar uma olhada ali na cozinha. Olha a pia de roupa suja, de vasilha suja, de roupa lá jogada para poder lavar. Então essa mulher, ela vai, porque é só alguém muito inteligente, com muita perspicácia, para imaginar, porque tudo ela viu bonito, mas deixa eu olhar a cozinha, deve ter alguma sujeira por lá. Quando aquela mulher chega, ela começa a olhar e tudo brilhava, revestido com ouro, com prata, com tanto cuidado, com tanto esmero, como nunca ela vira em nenhum outro lugar. Tudo reluzia, era tudo brilhante. Mas então ela resolve olhar em um lugar que ninguém olhava. Ela pega e diz: tragam as panelas. Trouxeram-lhe as panelas, irmã Eliane. Ela olha no fundo da panela, deve ter alguma sujeira aqui. Não é possível que é tudo bonito assim. Quando ela olha no fundo da panela, em todas as panelas estava escrito assim uma insígnia: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. O que eu aprendo com isso? Alguém muito especial, que se preocupa em consagrar a comida antes de levar ela para a mesa. Salomão, antes da comida chegar no palácio, antes da comida chegar na mesa, ele santificava essa comida ali, dizendo santidade ao Senhor, e não se cozinhava sem antes oferecer a Deus a gratidão devida pelo alimento e pela comida. Daí se originou a prática do crente agradecer a Deus todas as vezes que ele vai comer um prato de comida. Santidade ao Senhor. O que eu aprendo aqui, pastor? Bem-vinda. Somente um crente de verdade se preocupa em fazer algo tão especial, tão maravilhoso para Deus, sem que ninguém veja. O que eu estou falando, pastor Eurípides? A maioria de nós só faz alguma coisa na igreja se for para ser aplaudido. Se o teu nome não for comentado, se o teu nome não for falado, eu não vou fazer, eu não vou dar a minha força, porque não vou ser lembrado. Ninguém vai honrar o meu nome, ninguém vai tocar trombeta, o meu nome não vai ser ovacionado. Mas o crente que é crente de verdade, ele faz quando todo mundo está vendo, mas lá no jardim secreto, ele levanta um altar que ninguém está vendo, lá na cama dele, no escondido onde ninguém está vendo, ele levanta para o Senhor um altar. Ele ora aqui na igreja, mas ele ora muito mais bonito na casa dele, quando ele tranca a porta da casa dele e diz: Jesus, eu não sou nada, as pessoas estão pensando que eu sou alguma coisa, mas eu sou pobre, miserável, pecador. Me conserta, me muda, me transforma cada dia. Ele resolve levantar um altar secreto aonde ninguém está vendo. Crente de verdade não faz para aparecer, mas faz para engrandecer o nome do Senhor. Você entendeu, irmão? Você está conseguindo entender o âmago? Só alguém muito especial é capaz de fazer algo tão majestoso para Deus. Santidade ao Senhor, em um lugar que ninguém vai ver. Ficava comida em cima, quem é que ia enxergar uma coisa dessa? Ninguém via, mas Deus estava vendo o que Salomão estava fazendo. Às vezes tu é anônimo na igreja, o teu nome não é comentado. Às vezes tem um obreiro na convenção que o nome dele não é comentado, mas ele tem um altar secreto e que ninguém vê, que ele tem uma comunhão que muitos grandão não têm. Ele tem uma intimidade com Deus que muitos grandão não têm. Por quê? Porque ele tem um altar secreto. O altar público é muito bom para brilhar, para ser ovacionado, para receber palma, mas o altar do anonimato, o altar secreto: pastor, mas eu não posso receber também o altar público? Pode, mas primeiro, antes você precisa ter um altar secreto. Você se humilha na presença dele, no secreto onde ninguém está vendo, e ao seu tempo Deus vai lhe exaltar. Mas é Deus, não precisa você se exaltar.
Fala, Espírito Santo de Deus, aleluia. Então esse homem despede-se desta mulher, mas antes de se despedir, ele foi uma das quase 1000 mulheres que Salomão teve. Dela, ela volta para a sua região, ela tem um filho. Os historiadores contam que inclusive Salomão envia agora escribas para poder ajudar na criação desse filho, porque era uma região idólatra e ele servia um único Deus. Então esse filho agora recebe os rudimentos. Não se sabe se rainha de Sabá se converteu, mas o filho sim. Tanto é que é agora criado uma colônia de judeu em Cirene, região de negros. Talvez tu nunca tinha ouvido falar disso. É por isso que é bom você conhecer um pouco de geografia, um pouco de história. Você chega e você vai observar o tanto que a Bíblia ela é perfeita, maravilhosa. Então vem vindo esse Shimon, porque em uma região como essa, o nome Shimon é de origem da linhagem de Jacó, o segundo filho de Jacó, Simeão. É por isso que ele recebe o nome de Shimon. Ele era judeu, mas não era da Etiópia sim, mas estava vindo para adorar a Deus. E agora o que ele vem fazer? Ele vem vindo alegre para participar do sacrifício do cordeiro. O sacrifício do cordeiro, para que você tenha ideia, era uma festa mais aguardada, mais comentada por todo judeu durante todo aquele ano. O sacrifício era feito da seguinte forma: as pessoas vinham de todos os lugares, pastor bem-vindo, vestiam as vestes brancas, chegavam no templo, tinham os sacerdotes na entrada para conferir se a roupa não estava amassada, se não havia nenhum pingo de sujeira. Se houvesse qualquer imperfeição naquela roupa, o cidadão não podia entrar. Observava-se se o cidadão estava em perfeita condição, as vestes de linho finíssimo, estava branca como a lã, entrava. Era o ingresso para poder entrar ali. Era o ingresso, e tinha que ser judeu. E se ele estava vindo para adorar, ele tinha que ser judeu. É mais uma prova que esse homem, mesmo sendo dessa região, era judeu. Porque o judeu é o único povo no planeta que, se você nascer no país dele, ainda assim você não será considerado judeu. Se você nascer no Brasil, você será brasileiro nato, com direitos de brasileiro nato. Só não pode. Agora eu posso também ser cidadão brasileiro naturalizado? Pode. Só que você não pode ser candidato a presidente. Tem algumas limitações. Você não pode ser ministro da defesa. Você não pode ser presidente de nenhum dos dois parlamentos, nem da Câmara Federal, nem do Senado. Mas você pode, inclusive, ser naturalizado. E tem 2 critérios aqui no Brasil, que é o ius sanguine e o soli, quer dizer, você poderá ser brasileiro pelo critério do solo, você nasceu no solo brasileiro, ou você pode ser pelo sangue, você nasceu em outro país, foi viajar, sua esposa estava grávida, lá nasceu um filho, ela poderá então ter dupla nacionalidade, poderá pedir do local onde ela nasceu lá, no ius soli, onde ela nasceu no solo, e também a brasileira, ela precisa, vai lá, se organiza, vai na embaixada brasileira e pede, já é organizado tudo isso daí. Agora com o judeu não. Se você nascer lá em Jerusalém, será judeu? Não. Porque para o judeu, para ser judeu tem que ter sangue judeu. Mas ele não terá, não, ele será israelense, judeu não será. Judeu em qualquer lugar do mundo ele é judeu. Agora alguém para ser judeu, mesmo nascendo lá entre os judeus, não será judeu, porque tem que ter sangue judeu. Então esse homem era, se ele estava vindo adorar a Deus na Páscoa, mesmo de uma região idólatra, ele era sim judeu de sangue, porque só de sangue, e era da linhagem melhor, que era da linhagem de Davi, através de Salomão e a rainha de Sabá. Então ele estava ali, estava apto para entrar naquele átrio, naquele templo. E quando entrava, estava todo mundo lotado ali, vinha o sacerdote, pastor. E o sacerdote,
ele pegava, dava uma gravata nessa posição aqui, era nessa posição, pegava ele para jugular, levantava, ele vinha meio que estendido, e ele vinha, e o carneiro era um pouco, o cordeiro um pouco mais grande aqui, e ele vinha caminhando, arrastando. Depois ele dava um passo, no segundo passo, no terceiro passo, ele dava aqui uma quebrada no pescoço assim, e arrochava, e apertava, com muita força. Se aquele cordeiro berrasse, não servia para o sacrifício, era bode. Aquele cordeiro não podia berrar, não podia fazer qualquer barulho, mesmo sendo judiado, e tinha que treinar. Depois vinha com a corda e com solavanco, até chegar aonde estava o sacrifício do holocausto. O que eu aprendo aqui? Ovelha que é ovelha não berra, ela é muda, porque Jesus, como ovelha muda, ele foi ao matadouro, não abriu a sua boca. Ovelha que é ovelha, ela não murmura. Ovelha que é ovelha não se levanta contra o seu sacerdote, contra o seu pastor. Ovelha que é ovelha, ela vai muda para o matadouro, porque ela sabe que se ainda se matarem ela, daqui a pouco ela estará nos braços do Pai. Ela sabe que tem um que pode lhe defender. A briga dela não é contra a carne, não é contra o sangue. Ela não tem raiva do seu irmão, ela não tem raiva do seu pastor, não. Ela tem um coração limpo, e só com o coração limpo é que eu consigo ver a Deus. Ovelha que é ovelha não berra, ela não murmura, ela não fala mal do pastor. Ovelha que é ovelha, ela só abre a boca para glorificar e exaltar o nome do Senhor e dizer: Deus, me justifica. Sim. Você está pegando aí? Você está entendendo, crente? Você está entendendo? É para você entender isso aqui nesta noite. Isso é muito sério. Tu não pode sair daqui sem entender esse mistério nesta noite. Não pode, não pode. Hoje é dia de ceiarmos, de participarmos do corpo e do sangue do Senhor. Pegava-se esse cordeiro aprovado, vinha o sacerdote, pegava com a faca, cortava-se a jugular. O sangue começava a jorrar no chão. Ele pegava este animal pelas duas patas traseiras e pegava esse animal com as duas patas traseiras, e no sentido horário ele dava 7 voltas no altar. 7 voltas, 7 voltas, 7 voltas no altar. Na 7ª volta, que era o número da perfeição, quando já não tinha mais nenhuma gota de sangue, na sacudia para ver se ainda tinha, era pegado então um pedaço de madeiro do sacerdote, ficava nessa posição como que de uma estaca, ele batia ela no chão, na ponta dela tinha uma planta por nome risopo, que era uma planta que continha uma absorção muito grande, que é encontrada inclusive lá também no Salmo de número 51, purifica-me com o esopo e eu ficarei limpo. Isso daí é uma alusão ao que estava acontecendo ao sacrifício de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus, como que era feito? Pegava-se esse madeiro, na ponta estava ali esse risopo, era mergulhado, passado naquela poça de sangue, quando estava bem encharcado e não caía. E quando estava aqui nessa posição vertical, ele batia 3 vezes, mais 3, e depois a última, para completar a 7ª da perfeição. Aí vinha escorrendo no madeiro aquele sangue. O sangue pegava na mão do sacerdote. Quando o sangue chegava na mão do sacerdote, era o momento de fazer a aspersão. E ele pegava aquele pequeno pedaço de madeiro, te lembra alguma coisa? Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, pendurado em um madeiro, furaram-lhe com uma espada, vem descendo sangue, aquele sangue ali, era para me purificar como que um esopo do meu pecado, aquele sangue estava significando que Jesus estava morrendo por mim, mas o sangue precisava ser aspergido. Como é que era aspergido? Ele pegava o sacerdote e lançava assim, ó, ia jogando, e as pessoas se amontoavam. Para quê? Para ver se pelo menos uma gotinha daquele sangue caía na veste branca.
E aquilo, para a pessoa que tinha aquela gotinha, que conseguia receber aquela gotinha, era como que uma festa, um grande troféu, porque o sangue do Cordeiro tinha o alcançado, e aquilo significava, com aquele isopo, que ele estava sendo purificado dos seus pecados. Aquilo estava purificando ele. Quando Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, ele está aspergindo o seu sangue, e aonde aquele seu sangue alcançava, trazia vida. É por isso que os gentios não poderiam ser chamados filhos de Deus, mas quando Jesus morre ali na cruz do Calvário, eu e você hoje temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Os irmãos estão entendendo? A melhor parte da mensagem, e ela é linda, a última parte, onde eu vou falar do encontro de Jesus com esse carregador de cruz. Eu não sei porque que eu me detive tanto tempo aqui. Essa parte é maravilhosa, e nós vamos estar com um número maior de crentes na próxima, e eu prometo que em nome de Jesus eu vou tentar concluir agora. Eu já estou há mais de 2 anos pregando essa mensagem na sequência. Nós estamos nos minutos finais. Jesus já está chegando na cruz, já está na via dolorosa.